Galera, Flávio Bolsonaro caiu do cavalo? Eu faço essa pergunta justamente porque o nome do filme do pai dele chama-se Dark Horse, ou seja, cavalo preto em inglês. Será que por causa desse filme, do áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, a candidatura de Flávio Bolsonaro acabou? Será que ele não tem mais chance? Será que ele realmente caiu do cavalo nessa situação? Bom, hoje saiu a pesquisa Quest de intenção de votos para presidente da República. E quem conhece o nosso canal e nos segue há mais tempo, sabe que eu faço análise de todas as pesquisas da Quest, porque a Quest tem uma metodologia muito boa de avaliar o eleitorado brasileiro, e essa metodologia faz com que a gente consiga ter um olhar muito aprofundado sobre o que pode acontecer nas eleições. Então, o objetivo desse vídeo nosso de hoje é mostrar justamente qual foi o impacto do áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro nas intenções de votos dele agora, depois que o vídeo saiu há mais tempo. Será que a candidatura de Flávio Bolsonaro está em risco? Será que ele ainda tem chance? Será que ele pode desistir? Será que algum outro candidato pode ultrapassar Flávio Bolsonaro? São muitas as perguntas. Será que Lula pode ganhar no primeiro turno, por exemplo? Tá vendo? Várias perguntas existem. E a ideia desse vídeo nosso é justamente esclarecer para vocês boa parte dessas perguntas. Estão preparados? Então vamos lá que vai ter muita informação interessante e vamos aprofundar nos dados das intenções de votos para a eleição para presidente da República. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, gente, vamos começar então falando da pesquisa Quest, que saiu hoje, no dia 10 de junho. Eu estava aguardando demais essa pesquisa. Vocês veem que eu tenho feito análise das pesquisas Quest desde janeiro e essa demorou pra caramba. Normalmente eles soltam essa pesquisa, era para ela ter saído no mês de maio e mudou-se, demorou muito para a pesquisa ser divulgada. E ela trouxe dois elementos importantes, que são o áudio vazado de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e o novo tarifaço de Donald Trump e a ideia dos Estados Unidos de colocar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas eu vou focar nesse vídeo principalmente no Dark Horse, ou no filme do pai de Flávio Bolsonaro, que é justamente o que teve mais impacto na eleição. Então, sem enrolação, vamos direto aos números aqui e eu vou mudar minha tela. Para quem não conhece o nosso canal, eu faço esses vídeos mostrando aqui os resultados da Quest e coloco minha carinha pequenininha aqui para vocês focarem nos números. E aí, para quem não conhece, está chegando aqui agora, deixa eu fazer o convite para você se inscrever no nosso canal. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Aqui a gente tem toda semana um vídeo longo, mais aprofundado, com conteúdo de qualidade sobre política, sobre economia, sobre administração pública. Tá certo que a administração pública eu estou deixando um pouco de lado nesse momento que a gente está se aproximando do período eleitoral. Mas vamos então para frente aqui e já se inscreveu? Beleza? Então agora a gente pode continuar o nosso vídeo aqui falando então da campanha. E aí eu vou começar explicando para vocês, porque nesse vídeo muita gente nova chega aqui no nosso canal, explicando para vocês por que eu gosto da metodologia da Quest e eu gosto justamente porque ela divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos. O primeiro grupo é o lulista, com 19% da população. O segundo grupo, o esquerda não lulista, 14%. Lembrando que essas pessoas aqui, elas mesmo que, como que elas, veja uma pergunta, na escala de posições políticas abaixo, em qual grupo você se encaixa. Então a pessoa mesmo que se define o grupo que ela se encaixa aqui. E aí nós temos aqui a direita não bolsonarista com 21% e o bolsonarista com 12% do grupo. Lógico que alguns dessa direita não bolsonarista aqui, eles são bolsonaristas e muitas vezes eles devem ter vergonha de responder. E a gente tem 32% do grupo que se considera independente. Então, o primeiro ponto para entender a pesquisa Quest é saber
isso daqui. Existem 5 grupos, um grupo de esquerda, um grupo de direita e um grupo que é independente. E esses 5 grupos, que a gente pode dividir em 3, se a gente dividir em 3, eles representam 1/3 do eleitorado cada um. Então, a esquerda, lulista ou não lulista, 1/3, o independente, 1/3, e a direita, bolsonarista ou não bolsonarista, também mais 1/3. E vamos para frente aqui entender o que está acontecendo aqui. Primeiro ponto interessante dessa pesquisa da Quest é a seguinte: a aprovação do governo Lula, de acordo com o seu posicionamento. E a gente vê os dois cenários muito consolidados para quem é de esquerda, aprovando o governo Lula, e quem é de direita, desaprovando o governo Lula. Então, todo mundo fala, e eu também repito isso, todos os especialistas e analistas mostram que quem vai decidir a eleição provavelmente é o grupo independente, ou seja, aquele 1/3, porque os outros 2 grupos, esquerda e direita, estão consolidados. E aí, então, nesse vídeo aqui, eu quero focar muito com vocês como que o independente está se comportando e como que o independente recebeu as informações sobre o vazamento ou o financiamento de Daniel Vorcaro no filme de Jair Bolsonaro. Então a gente vê aqui, primeiro, assim, a aprovação do governo Lula, que a gente não está falando do vídeo de crise, de Bolsomaster, nada disso. Aprovação do governo Lula. E aí a gente vê que a desaprovação lá em abril estava em 58%, que foi o pico, e a aprovação em 32%. E agora está tendo uma inversão nestes números aqui, de desaprovação e aprovação, com o grupo independente, que a gente considera que vai ser o grupo decisivo. E aí, dentro da pesquisa, eu não vou mostrar todos os números para o vídeo não ficar muito longo, mas dentro da pesquisa tem algumas perguntas sobre sensação do ponto de vista se a economia está melhorando, se o Desenrola 2 vai te ajudar, e se há mais notícias negativas do governo ou não. E todas essas perguntas, elas levam a essa menor desaprovação, essa queda na desaprovação e melhoria nos índices de aprovação. A pesquisa da Quest está disponível para todo mundo que quiser ver em detalhes como eu faço essa análise aqui, mas esse vídeo tem o objetivo principal de avaliar o impacto do áudio vazado do Flávio Bolsonaro. Normalmente os outros vídeos, quando não tem um evento muito impactante, eu faço essa análise mais detalhada e vocês podem ver nos outros vídeos que estão disponíveis aqui no nosso canal. Mas vamos voltar aqui então para a pesquisa Quest de novo, indo para frente, e aí nós temos aqui a intenção de voto de primeiro turno, onde a gente tem Lula com 39, Flávio Bolsonaro com 29, Renan, Ronaldo Caiado e assim por diante. Bom, o que a gente tem que avaliar nesse número aqui? Primeiro, a distância de Lula e Flávio Bolsonaro está em 10 pontos percentual, é uma distância relativamente grande, e essa distância aumentou nessa pesquisa em relação à pesquisa anterior. Outro ponto importante que a gente tem que ver aqui é a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Para você saber se ele tem chance de vitória no primeiro turno, o que você tem que fazer? Você tem que somar todos os outros candidatos. Então aqui nós temos 29, mais 3, 32, mais 3, 35, 37, 39, e aí a gente chega aqui em 42. Isso daqui é quase um empate técnico, e quem decidiria seria os indecisos e brancos nulos. Ou seja, para ter possibilidade de eleição no primeiro turno, o somatório de todos os outros candidatos, que aí vão ser os votos válidos, não pode ser superior a Lula, e a gente tem quase um cenário de empate técnico. Eu diria para vocês, nos vídeos que eu fiz no início do ano, que a gente não teria a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, que essa possibilidade era quase que impossível. Eu vou dizer para vocês hoje o seguinte: hoje a gente pode considerar que existe sim alguma possibilidade disso acontecer. Vai depender se o cenário, por exemplo, aquele gráfico aqui de desaprovação e aprovação,
essas curvas continuarem e essas curvas se cruzarem. Se isso aqui acontecer, pode ser sim que tenhamos uma eleição de primeiro turno, mas eu ainda considero isso hoje muito difícil. Vamos lembrar que Lula, nem do primeiro para o segundo mandato, com 80% de aprovação, conseguiu ser reeleito em primeiro turno. Então, eu considero ainda difícil, apesar de que vários lulistas acreditam nessa possibilidade. Vamos avaliar os próximos meses. Agora vem Copa do Mundo, muita gente não está preocupada com a eleição ainda, são somente nós, analistas, candidatos. A população, no geral, ainda não se preocupa com a eleição. Isso vai acontecer na hora que acabar a Copa do Mundo e começar as campanhas para valer em 16 de agosto. Pessoal, agora vamos fazer essa mesma análise do primeiro turno, mas separados por regiões. Eu achei esse resultado muito interessante, por isso que eu decidi trazer aqui para vocês, que é a intenção de voto no primeiro turno para a região. Eu nunca tinha utilizado esse dado daqui. Mas vejam só que no Nordeste, consolidado, Lula 54, Flávio Bolsonaro 25. No Sul, Flávio Bolsonaro consolidado na frente, de 38 a 27, o que era de se esperar. Mas 2 pontos me chamaram bastante atenção aqui. Olha só, no Centro-Oeste, Lula e Flávio Bolsonaro empatados, Centro-Oeste e Norte, e o Centro-Oeste um reduto do agronegócio, então eu não esperava esse número, e no Sudeste também eu não esperava essa diferença de 37 a 28 entre Lula e Flávio Bolsonaro, ou seja, aqui a gente está com uma diferença de 9 pontos percentuais no Sudeste, onde é o maior eleitorado, onde a gente tem Minas, São Paulo. Então esses números aqui mostram para mim uma consolidação do cenário anterior, onde Lula abre 10 pontos percentuais de vantagem frente a Flávio Bolsonaro. Eu vou querer ficar atento também a esses números aqui das regiões, porque o Sul sozinho não elege Flávio Bolsonaro em hipótese alguma. E os outros candidatos, a gente vê que os outros candidatos estão muito nanicos ainda, gente. Com esse cenário de primeiro turno, tudo indica que o cenário é Lula e Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno, e esse é o cenário que eu faço projeções para a eleição. A gente teria um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Teria, não, terá é o verbo mais correto de se utilizar aqui. Mas vamos para frente, e aqui a gente vê já a intenção para o segundo turno. Olha só o que aconteceu. A gente vinha Lula caindo de 48 lá em agosto de 2025, aqui o auge do pós-tarifaço do Trump, a resposta do governo, e aí ele veio caindo, começa o ano em queda, cai para 40 pontos percentual, 40%, e Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula em 42, né? Ou seja, na verdade, ultrapassa numericamente, mas eles estavam em empate técnico em abril, no início de maio, a mesma coisa, e aí a gente tem, olha só, aqui o efeito do principal do áudio vazado do Flávio com o Daniel Vorcaro. Ele impacta justamente aqui, nesse ponto, onde eles estavam 42 a 41 e agora 44 a 38%. Vocês podem até pensar assim, mas Márcio, são 6 pontos percentuais de diferença. Gente, como o país está polarizado, esses 6 pontos percentuais é uma grande diferença que Lula abre frente a Flávio Bolsonaro. Agora, o que a gente precisa entender é por que isso aconteceu, se realmente foi reflexo do vazamento do filme ou se tem algum fato diferente que faz isso daqui, ou se o Flávio bateu um teto, pode cair, é apenas uma variação dentro da margem de erro. Então é isso que nós vamos entender agora, que é saber o impacto disso tudo. Mas antes de entrar no impacto do Dark Horse propriamente dito, vamos avaliar essa intenção de segundo turno aqui entre
aqueles grupos que a Quest separa. Então a gente vê, ó, o lulista e o esquerda não lulista com votos consolidados, o direita não bolsonarista com votos consolidados, uma queda que eu digo significativa do Flávio no direito não bolsonarista. A gente vê que então teve um impacto aqui de 88 para 82 do vazamento, e eu vou mostrar para vocês em detalhe o vazamento. Agora, dá uma olhada no independente. Gente, isso aqui é uma mudança de tendência grande e que explica esse resultado. Então, vamos o 44 a 38. Olha só o que aconteceu. O Flávio Bolsonaro cresce no independente, ou seja, e o Lula cai no independente, ou seja, tinha gente trocando voto. Esse grupo de independente aqui tinha gente que votava no Lula e falou, não vou votar no Lula e vou votar no Flávio Bolsonaro. Essa era a consequência. E a partir de maio, o que acontece, abril, maio, é que o Lula cresce e o Flávio Bolsonaro cai. Ou seja, tem gente que estava com o Lula, foi para Flávio e agora volta para o Lula. É isso que os números mostram para nós. E aqui, esse independente que não vai votar, ele era 38% e agora ele está em 30%. Ou seja, um terço do eleitorado dizia que não iria votar. Então a gente precisa ver como vai comportar isso, mas o olho para mim hoje é nesse grupo. Não são esses dois grupos aqui de direita e de esquerda que vão decidir eleição, mas o eleitor independente. Indo para frente agora, aqui um outro ponto interessante e importante de se ver, que é o conhecimento e a rejeição. E aí, se a gente pegar aqui o lulista e a esquerda rejeita muito Flávio Bolsonaro e rejeita muito Lula. Ok? Isso é fato. Né? Tá aqui, ó, 91 a 90% rejeitando Lula, rejeições bem semelhantes entre direita e esquerda. Então a gente tem que olhar para o independente. E o independente hoje, a gente vê que a rejeição a Flávio Bolsonaro é maior que a rejeição a Lula, que indica um pouco este comportamento que está aqui. Olha como os números são interessantes e eu gosto de fazer esses vídeos justamente para que as pessoas entendam o que acontece. Né? Quando uma pesquisa Quest como essa é apresentada dentro de um telejornal, por exemplo, eles não chegam nesse nível de detalhe que a gente consegue chegar aqui num vídeo no YouTube. E aí, se você está gostando desse vídeo, aproveita para... Já se inscreveu no nosso canal, agora aproveita para dar um joinha, porque aí o YouTube consegue entregar esse vídeo para mais pessoas. Ele vai mostrar, ele vai entender que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. E outra coisa interessante que você pode fazer é mandar esse vídeo para alguém via WhatsApp, compartilhar o vídeo para alguém que você acha que pode ter interesse em conhecer essa análise que nós estamos fazendo aqui. Bom, eu tenho certeza que vocês estão doidos, eu também estou doido aqui para chegar lá no impacto do Dark Horse. Vamos para frente aqui então. Nossa, ainda não é o Dark Horse, mas está chegando, está chegando. Vamos ver aqui, esse último aqui, essa questão das notícias positivas e negativas é interessante também do impacto. Então, olha só a pergunta. Você tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? E olha só, os bolsonaristas e a direita negativas, a esquerda, para você ver, cresce, como que cresceu aqui, e isso mostra, em termos de notícia, que o governo está conseguindo trazer alguma coisa. Alguns vídeos eu já mostrei, e acho que vale a pena fazer de novo um comentário sobre isso. Estava tendo uma percepção por parte da população que estava aumentando a corrupção no governo federal. E essa percepção de aumento na corrupção, ela se deveu ao quê? Justamente o combate à corrupção. Então, quando você tem operações como carbono oculto, operações da Polícia Federal em cima de políticos relacionados a emendas parlamentares, investigações, e principalmente a Polícia Federal e o caso do Banco Master, isso toma um tempo de mídia muito grande e o combate à corrupção faz com que parte da população pense que a corrupção está aumentando.
E esse é um ponto muito importante, porque isso pode, em um governo que não quer, ou em um governo corrupto, vamos falar a verdade, em um governo corrupto, ele que não quer que se combata a corrupção, a Polícia Federal não vai combater a corrupção e a população vai ter uma percepção que aquele governo é menos corrupto do que os outros. Pode isso? Então, o governo tem que ser técnico, tem que trabalhar com pragmatismo e não olhar somente números e percepções da população. Mas vamos voltar aqui para esse número interessante, então. E aqui eu estava falando da esquerda, que isso teve impacto das notícias mais positivas cresceram, né? Então, gente, olha só que interessante. Esse comportamento aconteceu também no Independente, onde as notícias negativas caíram muito e as positivas, né? A percepção das pessoas, se as pessoas estão vendo mais notícias positivas ou mais negativas, as negativas caíram muito e as positivas sobem de forma significativa. E isso está relacionado com a percepção. Há uma premissa também, todo início de ano é pior para os governos, porque há números de inflação, há reajuste de transporte público, há reajuste de material escolar, o pessoal paga IPVA, paga IPTU, começa a vir várias contas de início de ano e isso dá uma percepção pior para o governo e a tendência é que isso ao longo do ano vai se diluindo. Pode explicar um pouco também esses resultados daqui. E agora chegamos finalmente para ver o impacto do Dark Horse aqui sobre a campanha do Flávio Bolsonaro. Vocês viram todos os cenários que aconteceram, viram tudo que aconteceu, né? O comportamento, ou seja, a pesquisa foi muito favorável a Luiz Inácio Lula da Silva e muito prejudicial a Flávio Bolsonaro. Depois eu faço um comentário se isso aqui pode, por exemplo, significar uma saída de Flávio Bolsonaro da disputa. Mas vamos explicar então agora, em detalhe, por que os números refletiram aquilo dali, né? Com base por que o cenário melhorou para Lula e por que piorou para Flávio Bolsonaro. E dentro de tudo que está na pesquisa Quest, eu diria que o principal motivo é o cavalinho preto de Flávio Bolsonaro. Agora, antes da gente entrar nesse detalhe, olha que número interessante e que vai ser abordado também. Olha só isso aqui. Você já sabia das conversas e negociações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro? Ou seja, você ficou sabendo do áudio vazado? Essa é a pergunta da Quest. E é completamente diferente do resultado da Atlas Intel. Eu fiz um vídeo da Atlas Intel. A Atlas Intel deu, se eu não me engano, mais de 80%, 90%. E a Quest mostra que 55% das pessoas ficaram sabendo das conversas e 44% não. O que isso significa? Significa, na minha opinião, que a campanha do PT tem um grande espaço para abordar ainda e mostrar o que aconteceu para as pessoas. E se teve um impacto positivo para a campanha de Lula dos 55%, imagina quando esses daqui descobrirem. Então esse é o primeiro ponto do número, é um número interessante de ser visto e pouca gente mencionou esse número nos telejornais. Mas indo para frente aqui, olha essa pergunta interessante. Pelo que você ouviu, as conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro levantaram suspeitas ou foram normais? Os foram normais aqui dão 19%. Que esse 19% aqui, para mim, é o grupo real que é o bolsonarista. Então, vocês viram lá que existia 12%, 13% de bolsonaristas, de direita bolsonarista, e um número maior de direita não bolsonarista. Para mim, o direita bolsonarista é esse número aqui, 19%. E 60% mostraram que levaram suspeitas. Então, esse número, ele fura a bolha da esquerda e, com certeza, está pegando aqui o grupo independente e pode estar pegando também o grupo direita não bolsonarista. E é o que a gente vai ver agora, que é justamente pelo posicionamento como que isso pegou. E olha só, aqui a gente pega aqui, foram normais para quem é de esquerda não acha normal, o independente não acha normal, para o bolsonarista que... Gente, eu vou mostrar para vocês, teve um vídeo que eu fiz no meu Instagram. O meu Instagram tem 360 mil seguidores hoje. Para quem não conhece,
prof.marcioladeira, entra lá no nosso Instagram para você conhecer sobre todas as análises e vídeos que eu faço lá. Mas eu fiz um vídeo, vou até mudar minha câmera aqui, de um candidato a deputado federal em Minas Gerais, falando que o Lula já está morto e quem está aí governando o Brasil é um clone. Olha só, o cara é candidato a deputado federal, cara, pelo Partido Novo, não é nem pelo PL. E depois você vai nos comentários do vídeo que ele posta a respeito disso, tem um tanto de gente concordando e acreditando nisso. O nível de loucura desse pessoal é digno de se estudar. Acredito que a área da psicologia, que trabalha com distúrbio mental, precisava, a dissonância cognitiva, né, que é o que eles falam, que é o termo correto, é muito grande. Mas vamos voltar para o número aqui. Um adendo. O que eu quero comentar aqui com vocês é que para esse grupo aqui, provavelmente se aparecer um vídeo com Flávio Bolsonaro fazendo um ato extremamente criminoso, como dando um tiro, né? Vamos ao extremo, assassinando alguém, corre o risco de falarem que não foi Flávio Bolsonaro, mas um clone dele que o PT colocou lá. É só falar, por exemplo, hoje eles pedem, por exemplo, anistia pelo 8 de janeiro, mas na época eles falaram que o 8 de janeiro era pessoas da esquerda infiltradas, né? Então você vê que como não tem lógica nenhuma. Mas o mais importante nesse número aqui é ver como que as conversas do Flávio Bolsonaro teve um impacto muito grande no grupo do Independente e teve um certo impacto no direita não bolsonarista. E isso consegue explicar os números que a gente viu lá de intenção de voto, por as quedas de intenção de voto que Flávio Bolsonaro teve. Aqui, um outro interessante também em relação aos grupos, eu não peguei o geral, mas olha só, Flávio Bolsonaro pode estar escondendo envolvimento ilegal no caso do Banco Master ou não. Uma coisa né, as conversas entre levantaram suspeitas ou foram normais? Essa é uma pergunta. E aí agora vem a outra pergunta, se ele pode estar escondendo envolvimento ilegal, aqui, ou seja, caso de corrupção. E vejam que os números são muito contundentes que sim, Flávio pode estar escondendo envolvimento. E aí, uma das coisas que eu quero trazer com vocês aqui é que, e aí eu vou voltar com a minha câmera, o que Flávio Bolsonaro explicou, e aí eu fiz um vídeo no meu YouTube, no meu Instagram sobre isso, com 1,8 milhões de visualizações, foi um vídeo com recorde no meu Instagram. Ele falou que era dinheiro do Vorcaro, dinheiro privado, para fazer um filme privado. Então, cabe aqui uma ressalva e bate com esses números aqui. O dinheiro do Vorcaro não era privado, gente. Não era privado. O filme pode ser privado, mas o dinheiro não era privado. Por quê? Porque muito das fraudes do Daniel Vorcaro, elas eram embasadas em alguns pontos. O primeiro ponto era no Fundo Garantidor de Crédito, que garantia 250 mil reais para quem investir em fundos do CDB. Então, se o banco quebrasse, o Fundo Garantidor de Crédito vai devolver o investimento que você teve. Só que o Fundo Garantidor de Crédito tem bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRB, que é um problema sério, que colocou dinheiro público do Distrito Federal no Banco Master. Então, esses bancos públicos, que são públicos, então tem dinheiro público, financiam o FGC. Então, já tem dinheiro público aí. O BRB colocou lá, então é outra coisa que tem dinheiro público. E outra coisa que tem dinheiro público é porque, por exemplo, nós já ficamos sabendo, o Rio Previdência, lá no Rio de Janeiro, colocou 3 bilhões de reais de dinheiro dos aposentados. Então, isso não é dinheiro privado, é dinheiro público dos servidores aposentados, servidores da ativa do Rio de Janeiro, das pessoas, servidores públicos, pessoas como a gente. Além disso, existe já relação entre aprovações de medidas legais em alguns estados para permitir o Banco Master fazendo empréstimo consignado, ou seja, dinheiro da população. Então não faz sentido falar que é dinheiro privado, todo mundo sabe que é dinheiro público. Então essa é a primeira coisa que rebate a fala de Flávio Bolsonaro. A outra coisa que rebate a fala de Flávio Bolsonaro é justamente
que o uso do dinheiro, a origem não é privada, a gente já sabe, e o uso também não dá para garantir, porque o filme de 134 milhões que ele estava pedindo, mais uma ONG recebendo milhões, mais emendas parlamentares, esse filme ficaria uma fortuna, muito mais caro do que filmes que concorreram ao Oscar, que foram produzidos no Brasil aqui, como O Agente Secreto e o Ainda Estou Aqui, que custaram na faixa de 50 milhões de reais. Então, há suspeita, há indícios, e a Polícia Federal já está investigando isso, do uso indevido desse recurso. E a suspeita é, Vorcaro deu dinheiro para a família Bolsonaro sabendo, ou a família Bolsonaro teria passado a perna em Daniel Vorcaro, que seria, não, vai pensar, não sei nem como falar o que pode ser isso, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, como diz o ditado aí, vai saber. Mas então, ou seja, a fonte não é privada e a origem pode não ter sido só para financiar um filme, né? O dinheiro foi para o advogado do Eduardo Bolsonaro lá no Texas. Esse dinheiro pode estar sendo usado para financiar, por exemplo, a permanência de Eduardo Bolsonaro no Texas. Então, gente, tem muito coisa a ser explicado e eu espero que a Polícia Federal investigue isso a fundo. Então, tirando esse adendo, vamos voltar para a eleição aqui. Aí fica claro para nós, então, o impacto muito grande sobre o vazamento do áudio e esse impacto caiu em cheio no eleitor que se considera independente. Aqui mais um. Flávio sabia que Vorcaro estava envolvido em corrupção. O Flávio argumenta, além dele ter falado, não, o dinheiro era privado para fazer um filme privado. Ele fala, eu não sabia de nada, não sabia que o Daniel Vorcaro, quando eu estava negociando, tinha isso. Gente, o cara foi, depois que o Daniel Vorcaro foi preso, ele foi parar na casa dele. Então todo mundo sabe todo mundo já sabia naquela época que Daniel Vorcaro estava envolvido em corrupção e Flávio Bolsonaro sabia, só que ele não vai admitir isso em hipótese alguma, né? Mas vamos pegar aqui o Independente, olha, o impacto foi grande no Independente. E aí, gente, esses são os números que eu teria para mostrar para vocês. O vídeo talvez ficou um pouquinho longo, mais do que o normal dessas análises, mas é uma análise extremamente importante para entender o cenário que a gente viu. E hoje eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e muita gente me perguntou justamente isso. Acabou para Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro vai até o final? Primeira pergunta, acabou para Flávio Bolsonaro? Para mim, ele não tem chance de ser eleito. Não tem chance de ser eleito. Estou cravando isso, que Flávio Bolsonaro não será eleito presidente da República. E o cenário hoje indica tudo que Lula vai ser reeleito, na minha opinião, em segundo turno. Acho difícil ele ser eleito em primeiro turno. E eu já cravei, lá em setembro do ano passado, eu falei que Lula estava reeleito, quando Tarcísio de Freitas podia ser candidato. O vídeo está aí, disponível para quem quiser ver. O segundo ponto, que talvez é o ponto mais importante, mais interessante para a gente avaliar, é: Flávio Bolsonaro vai manter a candidatura? Gente, e a minha análise é a seguinte: ele vai manter a candidatura. Ele vai manter a candidatura porque quando ele foi escolhido, ele não era um candidato competitivo, tanto que as bolsas caíram, o dólar estourou, o mercado financeiro ficou louco, porque viram que ele não era competitivo. Mas lógico que o nome dele cresce e consolida de uma forma inesperada por todos os analistas. Eu mesmo não esperava isso. Eu achei que ele podia crescer, mas não na forma que ele cresceu. E aí tem uma coisa interessante: crescer na campanha bem antes é ruim, tá? É bom para trazer apoio, mas é ruim porque quanto mais você cresce, pode ser maior o tombo. Mas quando ele foi indicado pelo pai, que não foi escolhido por um grupo, foi indicado pelo pai e o PL aceitou, a visão, a escolha para mim foi porque eles preferem manter o bolsonarismo vivo do que ter a presidência da República. Isso para mim ficou muito claro com a decisão. E considerando que a decisão foi manter o bolsonarismo vivo do que ganhar a presidência da República, hoje eu vejo que ele vai até o final, porque se ele desiste, o bolsonarismo pode acabar. O fato é esse. Por que ele desistiu? Porque tem culpa no cartório? Então, esses são pontos que a gente tem que considerar. Então, para mim, Flávio Bolsonaro vai até o final, mas ele não tem chance de ganhar. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado
E aproveita para curtir se não curtiu ainda e a gente se vê na próxima. Grande abraço.